mundo profissional como coltada de caça. As mulheres que exercem uma profissão, secretárias, operárias de fábricas, vendedoras, hospedeiras, que encontramos por toda a parte, as jovens esportivas que em quantidades crescentes povoam colégios e universidades, poderiam quase levar alguém a pensar que a mulher se teria modificado radicalmente nos últimos 20 anos. Poderiam fazer crer que a jovem de hoje é mais justa que a sua mãe e resolveu-se, talvez dominada pela compaixão para com as últimas, a não mais ser a exploradora do homem, mas a sua companheira. Essa impressão é ilusória. A única ação importante na vida de uma mulher é a escolha do homem certo. Ela poderá enganar-se em tudo mais, mas nesse caso nunca, e, por isso, na maioria das vezes faz a sua escolha onde pode avaliar melhor as qualidades masculinas que mais lhe importam, nos locais do estudo e de trabalho. Escritórios, fábricas, colégios e universidades não são, por conseguinte, mais do que gigantescos mercados de casamentos. O meio que ela acaba por escolher para caçar o seu futuro escravo de trabalho depende em grande parte do rendimento do homem que já anteriormente lhe estava escravizado, seu pai. As filhas de homens bem situados na vida procuram casamento, de preferência, nas escolas superiores, nas universidades, pois é ali que existem maiores probabilidades de encontrar um homem que ganhe, pelo menos, tão bem como os pais. Além disso, os estudos pro forma são mais cômodos que qualquer atividade profissional, mesmo provisória. Moças de famílias menos boas têm que ir trabalhar para o mesmo fim numa fábrica, num armazém, escritório ou hospital. Ambas as formas de atividade são provisórias, duram até o casamento, em casos extremos até a gravidez, e têm uma grande vantagem. A mulher que hoje casa, desistiu da profissão ou do curso por amor ao homem da sua escolha. E esses sacrifícios criam obrigações. A atividade profissional e a preparação intelectual da mulher apenas falsificam as estatísticas e servem, além disso, para escravizar ainda mais desesperadamente o homem, porque tanto profissão como a instrução são para o homem e a mulher algo de completamente distinto. Para o homem, tudo que se passa na vida profissional é caso de vida ou de morte. São precisamente os primeiros anos os mais decisivos para o seu futuro. Um homem que aos 25 anos ainda não se encontra no caminho ascensional é um caso perdido. Nesse período desenvolve todas as suas aptidões. A luta contra os concorrentes é uma luta de morte. Por trás de uma máscara de generosa colegialidade, ele está sempre à espreita. Todos os sinais de superioridade de outros são registrados com temor. Cada sinal de fraqueza tem de ser aproveitado imediatamente em proveito próprio. E no meio disso tudo, ele não é mais que uma rodazinha numa gigantesca engrenagem que o explora segundo todas as regras da arte. Quando arruína outros, arruína-se cada vez mais a si próprio. As ordens que dá são ordens dos outros a respeito de si mesmo. Se ocasionalmente é louvado pelos seus superiores, isso nunca acontece para o alegrar, mas para o incitar a fazer ainda mais. Para ele, que foi domado para ser orgulhoso e honesto, cada dia na vida profissional é uma cadeia sem fim de humilhações. Ele precisa entusiasmar-se por artigos que não lhe interessam, ri de anedotas que acha insípidas, e defende opiniões que não são as suas. E ao fazer tudo isso não pode deixar de estar atento um segundo sequer. O mais pequeno descuido pode significar a degradação. Uma única palavra errada pode ser o fim. A mulher, pois é ela a razão principal dessas lutas e sob cujos olhos tudo isso se passa, observa com serenidade o panorama. A época em que exerce qualquer atividade profissional é para ela um tempo de flerte, encontros, brincadeiras, em que, como pretexto, ainda trabalha um pouco em assuntos que geralmente não envolvem qualquer responsabilidade. Ela sabe que tudo isso passará, e, caso contrário, terá pelo menos vivido nessa ilusão. As lutas entre os homens observa-as ela, pois, de uma distância bem segura, ocasionalmente aplaude um dos lutadores, ou censura ou incita-o. E enquanto lhes prepara o café e abre o correio ou escuta os telefonemas, precede friamente a sua escolha. Logo que encontra o homem da sua vida retira-se e deixa o terreno livre às mais jovens. As coisas não se passam de modo diferente nas escolas superiores. Nos estados
Unidos da América encontram-se atualmente nos colégios e universidades mais mulheres do que nunca e, no entanto, o número daquelas que concluem os cursos é inferior ao que se registrava antes da Segunda Guerra. Enquanto as estudantes concebem nas aulas o seu vestuário de primavera, namoram nos intervalos e esquartejam cadáveres com as unhas pintadas de vermelho, cobertas por luvas transparentes, para os seus companheiros masculinos, como sempre, a regra que impera é de tudo ou nada. Para uma mulher, basta concluir o ensino secundário ou a universidade com um anel de noivado. Para o homem, nem chega ao diploma, diplomas pode obter-se facilmente decorando. Há poucos examinadores que conseguem distinguir entre sabedoria e bluff. O homem, porém, tem que compreender do que se trata. Da polidez dos céus. Conhecimentos dependerá mais tarde o seu sucesso material, o seu prestígio e muitas vezes até a vida de seres humanos. A mulher não conhece lutas. Quando interrompe os estudos e casa com um assistente universitário, conseguiu sem esforço o mesmo que ele. Como esposa de um fabricante, a tratarão com mais respeito ainda que o marido, e não como alguém que, no máximo, poderia estar na mesma fábrica junto da linha de montagem. Como mulher, tem sempre o nível de vida e o prestígio social do marido e não precisa fazer seja o que for para os conservar, disso se encarrega a ele. O caminho mais curto para o êxito continua a ser para ela o casamento com um homem bem-sucedido. E nesse êxito não o obtém ela nem com aplicação, nem com zelo, nem com perseverança, mas única e exclusivamente com os seus atrativos físicos. Já vimos as exigências que o homem bem domado faz ao aspecto da mulher. Aquelas que melhor satisfazem os requisitos convencionais recebem automaticamente, portanto, sem fazer o menor esforço, os lutadores mais afortunados. Como essas mulheres chamadas belas são, na maioria dos casos, as que tiveram uma vida mais fácil desde a infância e, portanto, ainda menos que as outras têm motivos para desenvolver as suas aptidões intelectuais. A inteligência só se desenvolve em competição, resulta daí logicamente que os homens de maior sucesso têm em grande parte mulheres tremendamente imbecis, a menos que se classifique de obra de inteligência o jeito de uma mulher para se enfeitar como isca. Já se tornou quase um hábito ver um homem particularmente bem instalado na vida, patrão na indústria, intermediário de negócios, grande armador, diretor, no auge do sucesso, portanto, normalmente, após o segundo ou terceiro casamento, casar com uma modelo fotográfico. Homens que são ricos por herança já podem dar-se ao luxo de uma tal supermulher no primeiro casamento, evidentemente, mudarão de mulher de tempos a tempos. Os modelos fotográficos, porém, são mulheres que geralmente não estudaram muito e que até o casamento nada mais fazem que posar, graciosas, diante de máquinas fotográficas. Mas como são belas, são potencialmente ricas. E todas essas mulheres desistem por amor da sua carreira. E, pelo menos, que contam ao homem e ele acredita. Não seria tão lisonjeiro para ele pensar que, graças ao seu pedido de casamento, salvara in extremis uma mulher de um vestibular ou de um exame de formatura. E por essa razão afasta de si esse pensamento, inebriando-se em vez disso com amor sem compromissos que essa mulher, segundo diz, por ele sente. Quem sabe, pensa ele, seguindo sempre os seus próprios critérios, talvez ela viesse a ser um dia uma célebre cirurgiã, bailarina festejada, jornalista brilhante, e de tudo isso ela desistiu, por ele. Mas não lhe ocorre a ideia evidente de que ela prefere ser a mulher de um cirurgião célebre, com os seus rendimentos e prestígio, e sem o seu trabalho e responsabilidades. E ele propõe-se tornar-lhe a vida tão agradável quanto possível para que ela nunca tenha de arrepender-se do sacrifício que fez. Uma percentagem diminuta das estudantes universitárias dos países ocidentais, 10 a 20%, consegue mesmo assim tirar o curso antes de casar. Apesar de haver exceções ocasionais, trata-se sobretudo de mulheres menos atraentes que não conseguiram, enquanto estudar, arranjar mão de obra útil. Esse diploma aumenta, então, automaticamente, o seu preço de mercado, porque há uma certa variedade de homens que, sendo eles próprios possuidores de diplomas, sentem-se pessoalmente lisonjeados pelo título da sua mulher, como ele deve ser inteligente para que uma mulher tão culta se interesse por ele.
E se o seu corifeu ainda por cima for razoavelmente sexy, sentir-se-á no sétimo céu. Mas não por muito tempo. Porque a médica, a jurista ou a socióloga sacrificarão a sua carreira à dele ou, pelo menos, a colocarão em segundo plano. Mudar-se-á para uma moradia de luxo, gerará filhos, plantará canteiros de flores e encherá o lar com a porcaria do costume. Uns anos depois, de tanto divertimento, terá esquecido completamente a pouca ciência que aprendeu de cor e, no fundo, será tal e qual como as vizinhas. A mulher emancipada. Mas há também mulheres com mais de 25 anos que exercem uma profissão. Esse fato pode atribuir-se a várias causas. A mulher está casada com um falhado com um homem que não ganha o suficiente para lhe financiar as orgias. B. A mulher não tem filhos por motivos biológicos. Alguns homens, depois de extinta a paixão, deixam de ter uma razão para as alimentar. C. A mulher é feia. D. A mulher é emancipada. E. A mulher interessa-se por determinada profissão, e prescinde de antemão do escravo pessoal e dos filhos. Os motivos por que trabalham as do grupos A e B são evidentes. Os dois grupos seguintes é que são importantes, porque a mulher feia é tida muitas vezes na conta da emancipada, e isso é um erro. As probabilidades de se encontrar uma mulher do último grupo, uma mulher que, por amor a interesses espirituais, ou até por espírito de justiça, prescinda de conforto e de escravos, são mínimas. A mulher feia, a mulher que para o gosto dos homens é feia porque os caracteres sexuais secundários ou estão incompletamente desenvolvidos ou insuficiente expostos e porque falta aos seus traços fisionômicos e todo e qualquer ar infantil, trabalha pela mesma razão que o homem, porque ninguém o faz por ela. Mas, enquanto o homem alimenta a mulher e filhos com seu salário, ela trabalha só para si e nunca para financiar com o dinheiro que ganha o rapaz novo e belo. A mulher feia é frequentemente dotada de razoável inteligência. De início, e, seguindo o exemplo de sua mãe, deixa, como todas as mulheres, atrofiar os seus dotes intelectuais, confiada no futuro escravo de trabalho que vai terça-feira. Mas à medida que envelhece, mais desaparecem as hipóteses de arranjar um escravo desses. E um belo dia, nada mais lhe resta do que lembrar-se do último resquício da sua inteligência e governar-se com ele o melhor que pode. Há mulheres desse grupo que vão até muito longe. Como escritoras, políticas, jornalistas, médicas e juristas, chegam não poucas vezes a grandes honras, precisamente porque, como mulheres inteligentes que são, sobressaem tanto do usual. Com isso, prestam incalculáveis serviços à exploradora da moradia de luxo. Vem, dizem as exploradoras, nós as mulheres também conseguiríamos muitas coisas, só que prescindimos sempre em favor dos homens. E com base nos exemplos intimidantes dessas bestas de inteligência, podem repetir vezes sem conta ao escravo que tem a seu lado, que muito trabalho pode tornar uma mulher feia, dura e desprovida de encanto, que falta de feminilidade. E ele preferirá 1000 vezes na sua cama de cabeça oca do que qualquer outra, falar também ele o pode fazer com os outros homens em caso de necessidade. Mesmo a feia, apesar do seu sucesso, não prescinde totalmente do seu status especial de mulher e espera, como a coisa mais evidente este mundo, que os que a rodeiam a considerem como uma espécie de sétima maravilha, a mulher que teve sucesso. É quase obsceno o modo como a mulher realça a sua feminilidade. Apresenta-se sempre que pode na imprensa e na televisão, apoia o seu peito balofo no tampo de uma enorme mesa e queixa-se das dificuldades que ela, como mulher, experimenta no desempenho do seu alto cargo. Seja como for, comparada com a vulgar exploradora, é bastante digna de respeito. Que seja obrigada a aceitar essa respeitabilidade, basta olhar para o seu rosto para saber por que é tão inteligente, isso é outra história. Pois a fealdade não é, evidentemente, um mérito pessoal. A chamada mulher emancipada é um caso mais complicado. Enquanto seria
possível desviar, sem problemas, dos seus planos profissionais, as 3 primeiras categorias de mulheres, mediante as correspondentes ofertas em bens materiais. A feia, aliás, só até ela atingir o sucesso. A emancipada nunca trabalha por dinheiro. Por definição, foi sempre atraente na sua juventude e, por isso, tem sempre à mão um escravo bem situado. Só a mulher bela pode emancipar-se. A feia, tal como o homem, não tem nada de que se emancipar. Nunca ninguém procurou corrompê-la, ela nunca pôde escolher. A emancipada também tem filhos, aliás, frequentemente, só 1 ou 2, uma casa confortável e todos os símbolos do status da sua clique. Mas os seus divertimentos não se limitam ao lar e aos bailes de máscaras organizados pelas suas colegas de sexo. Ela diverte-se de preferência com serviços subalternos em que contante com muito público. Encontramo-la pairando nos corredores de editoras e redações de jornais, nas antecâmaras dos produtores de cinema, televisão e teatro, desempenhando o papel de assistente de direção, de intérprete, nos balcões das agências de viagens, em joalherias e lojas de antiguidades, em boutiques. Em suma, por toda a parte onde se reúnem pessoas ricas e interessantes. O dinheiro que ganha, gasta-o até a última moeda nas suas caríssimas fantasias que todos os dias a ajudam a desempenhar o seu papel no local de trabalho, como se estivesse a atuar num palco. A mulher emancipada é tão estúpida como as outras, mas não gosta de ser considerada como tal. Só fala das donas de casa com o ar mais depreciativo. Acredita que basta o fato de realizar um trabalho digno de um homem para esse trabalho a tornar inteligente. Confunde, assim, causa com efeito. Os homens não trabalham por serem inteligentes, mas porque têm de o fazer. A maioria deles só poderia usar a sua inteligência com sentido se estivessem livres de obrigações financeiras, tão livres como, por exemplo, a dona de casa. Regra geral, a mulher na sua moradia de luxo teria melhores condições para uma vida espiritual ativa do que sentada entre a máquina de escrever e o ditafone. O trabalho da emancipada raras vezes é difícil ou implica responsabilidade, mas ela vive na ilusão de que é tanto uma como a outra. Esse trabalho preenche-a, estimula-a, sem ele não poderia existir. Ela, porém, nunca está dependente desse trabalho, pode abandoná-lo a todo momento, porque a emancipada nunca trabalha sem mecanismo automático de salvação. Ao contrário da feia, há sempre um homem que, algures nos bastidores, está pronto a correr em seu auxílio à primeira dificuldade. É certo que acha injusto subir mais devagar que os seus colegas masculinos, mas nem por isso vai participar das lutas de morte que eles travam. Assim deve ser, pois, como mulher, mesmo que emancipada, não se tem as mesmas possibilidades. Em vez de procurar modificar a situação nos locais em que as anomalias se verificam, corre para reuniões da sua clique, pintada como um palhaço e recoberta de lâminas de ouro e prata, e grita por igualdade de direitos. E não lhe ocorre que são as mulheres, e não os homens, com a sua falta de interesse, a sua estupidez, a pouca confiança de que são merecedoras a sua venalidade, as suas tontas fantasias, os seus frequentes estados de gravidez, e, principalmente, com a impiedosa amestração a que sujeitam o homem, as culpadas desse estado de coisas. Poder-se-ia agora admitir que os maridos das emancipadas teriam uma vida melhor que os outros, porque não assumem sozinhos as responsabilidades. Mas dá-se o contrário. A chamada mulher emancipada torna o marido infeliz. Porque esse homem foi, naturalmente amestrado, como todos os outros, segundo o princípio da rentabilidade do trabalho e, por isso, tem de ocupar sempre uma posição superior à dela. A tradutora tem por marido um escritor, a secretária um chefe de seção, a profissional de arte um escultor, a cronista um chefe de redação. A mulher emancipada não é, portanto, nunca, um alívio para o marido. Ainda o explora mais que as outras. Quanto mais alto ela sobe, mais desapiedadamente o espicaça, e, por vezes, tal mulher acaba por ocupar um lugar importante ou por acaso ou graças à proteção de um homem, porque atraente é ela. Se o marido não tiver uma posição elevada, cada aumento de ordenado dela converte-se para ele num trauma. Cada um dos elogios profissionais de que ela é alvo pode causar-lhe pânico. Vive
constantemente no temor de que ela possa um dia suplantá-lo e não tem um minuto de sossego. Os homens desconhecidos que ela encontra diariamente tornam-no ferozmente ciumento. Acha-se supérfluo toda a existência e parece vazia de sentido, porque crê que ela já não precisa dele. É-lhe vedada a felicidade dos escravos, a única felicidade que o homem ainda pode alcançar, depois da amestração. E ela também torna os filhos infelizes. Pois não é melhor do que as outras, só diferente. Diverte-se mais com um estúpido trabalho de escritório do que com cuidar dos seus inteligentes filhos. Mas isso não é razão para prescindir de dar à luz. Como mulher, diz ela, precisa-se de um filho, senão ficar-se-ia uma vida inteira irrealizada. A emancipada não prescinde, por princípio, de nada. Come o doce, por cima, a fruta. Para não ter que renunciar à sua estimulante atividade espiritual, entrega os filhos em lares semi-internos ou coloca-os em internatos, ou, ainda, deixa-os a educar por aquelas donas de casa que tanto despreza. E também não faz sozinha o trabalho doméstico. Resolve o problema em conjunto com o marido quando regressam do escritório. Em compensação, ele pode conversar animadamente com a sua mulher de espírito tão vivo enquanto enceram o chão, regam as flores e dão brilho às pratas. Porque a emancipada prescinde tão pouco dos tradicionais enfeites de sua parentela como do escravo de trabalho e dos filhos. Para dar ênfase à sua reivindicação dos privilégios masculinos, reivindicação dos empregos bem remunerados dos homens, não certamente dos privilégios dos soldados, a emancipada organiza de vez em quando os chamados movimentos de emancipação. Nessas ocasiões costuma, então, chamar com grande berreiro a atenção do público, de todo o mundo, para si, com as suas insígnias de luta no vestido. O último grito das sufragistas para demonstrar o seu interesse político, coloca velas nas janelas da sala, belisca operários nas obras aos olhos de todo o público telespectador e faz outras brincadeiras do gênero. Também tem o hábito de, periodicamente, libertar-se de quaisquer algemas. E entende essas algemas no sentido literal, visto desconhecer as prisões do espírito. No começo deste século foi o espartilho, nos anos 70 o sutiã. Para que todos notassem essa libertação sensacional fez os escravos inventar a blusa transparente, e, na próxima onda de emancipação, será talvez a incômoda saia comprida, que acaba de acolher de volta com muita galanteria e contra a vontade dos homens. Só não pôs nunca de lado em ocasiões dessas a sua estupidez, a sua tolice, o seu ridículo, a sua falsidade, a sua frieza de sentimentos e a sua verbosidade profundamente imbecil. E, evidentemente, cederá ao homem o domínio de lar, mesmo que ganhe muito bem, para em seu lugar, tomar sobre si a responsabilidade de angariar o sustento e manter o prestígio social do casal. Embora lhe seja possível sentir-se de fato, na vida profissional, realizada e feliz, ela é muito menos sensível do que o homem e, por isso, jamais poderá sofrer tanto quanto ele na execução de um trabalho estúpido, nunca proporcionará ao homem a oportunidade de uma vida melhor à custa do seu dinheiro. Não lhe dará fogo nem lhe abrirá a porta, nunca fechará um contrato de seguro a favor dele nem estabelecerá para ele uma pensão em caso de divórcio. Seria muito impróprio, de mulher. E o homem também jamais pensará num entendimento desse gênero. Está demasiadamente bem domado para que isso suceda. O marido da emancipada terá de retirar do rosto, depois do beijo, os vestígios de creme, pó e batom para se atirar, novamente, como qualquer outro, à luta pela vida. O que é o amor? O homem é domado de tal forma pela mulher que não consegue viver sem ela e faz, portanto, tudo o que ela exige dele. Ele luta pela própria vida e chama a isso de amor. Há homens que ameaçam a sua adorada de se suicidarem se não forem entendidos. Não correm risco algum. Nada tem a perder. Mas também a mulher não pode existir sem o homem. Ela é tão preguiçosa como uma abelha mestra. Também luta pela vida e também chama a isso amor. Um precisa do outro e parece que existe, então, pelo menos, um sentimento comum a ambos. São
porém, completamente diferentes para o homem e para a mulher as origens e a índole desse sentimento, bem como as suas consequências. O amor para a mulher significa poder. Para o homem, submissão. O amor para a mulher é pretexto para a exploração comercial. Para o homem, um álibi impregnado de emoção para sua escravatura. Por amor fazem as mulheres coisas que lhes trazem proveito. O homem, outras que o prejudicam. A mulher deixa de trabalhar por amor. O homem, quando casa, trabalha por amor para duas pessoas. O amor é para as duas partes uma luta pela sobrevivência. Mas um sobrevive apenas através de vitórias. O outro, exclusivamente por meio de derrotas. É uma ironia do destino as mulheres recolherem os seus maiores lucros no momento da sua maior passividade e que a palavra amor lhes dê um halo de altruísmo mesmo quando intrujam o homem da maneira mais desapiedada. O homem esconde com amor a sua ilusão cobarde, autossugestionada, e obriga-se a crer que a sua escravidão absurda à mulher e seus reféns é honrosa e tem um sentido superior. Está satisfeito com seu papel, como escravo atingiu a meta dos seus desejos. E como a mulher, aliás, só tira vantagens desse sistema, nada se modificará. Certo que o sistema obriga a corrupção, mas ninguém vê mal nisso. Nada mais se deve esperar de uma mulher além do amor, enquanto ela puder trocar esse amor por tudo o resto. E os esforços do homem, domado para ser escravo, vão conduzi-lo sempre no sentido da amestração, nunca no sentido do seu próprio proveito. Ele trabalhará cada vez mais e quanto mais trabalhar, mais a mulher se afastará dele. Quanto mais ele se insinuar na sua intimidade, mais exigente ela se tornará. Quanto mais ele a desejar, tanto menos será para ela desejável. Quanto mais ele a rodear de conforto, mais comodista, mais estúpida, mais desumana ela se tornará e ele, por seu lado, mais solitário. Só as mulheres poderiam romper o círculo infernal de amestração e exploração do homem. Não o farão, porém. Não existe qualquer motivo racional para que o façam. Não há nada a esperar dos seus sentimentos, as mulheres são frias e não têm qualquer compaixão. O mundo continuará, pois, a mergulhar nesse vazio, nessa barbárie, esses sonhadores maravilhosos, jamais vão acordar dos seus sonhos.